Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Conversa introdutória da nossa aula de hoje. Só para você ter noção, hoje a gente vai falar das vertentes. Vertentes da proteção internacional dos direitos humanos. Newton, são quantas? São 3. Então já deixo o espacinho aqui para colocar quais são as vertentes, tá ok? A gente vai ter o direito internacional dos direitos humanos, propriamente dito. Nós vamos ter o direito dos refugiados, direito internacional dos refugiados, e nós vamos ter o direito humanitário, Antes de mais nada, na conversa introdutória, eu quero que você saiba que para fazer uma boa prova da disciplina de direitos humanos, você precisa desprender-se de alguns preconceitos formulados sobre tais direitos. Muitas vezes há aquela visão, direitos humanos, baixa densidade normativa, basta ler a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está tudo feito. Não. Primeiro, a você talvez já tenha sido apresentado uma visão de que direitos humanos só servem para defender bandido, só servem para defender marginal, para defender vagabundo, quando na verdade nos defendem e nós somos pessoas de bem. A prova, ela não vai ter a visão daqueles programas policialescos. Newton, que é um programa policialesco? É uma mistura de programa policial com evento carnavalesco. A prova, ela não vai ter esta essência. Então, se você tiver essa visão, não que eu esteja dizendo que você deve pensar da maneira como eu acho que você deve pensar. Você pode pensar do jeito que quiser, mas na prova você tem que mudar de pensamento para poder responder as questões. E detalhe, aí independe da banca, porque você está estudando para a sua banca, mas eu creio que não há uma banca sequer que venha a se contrapor aos conceitos de direitos humanos, que são conceitos oriundos da doutrina, de tratados internacionais ou dos direitos fundamentais, tá ok? Newton, então vem cá. Uma coisa que você tem que me falar. Essas vertentes, Newton, elas se excluem, essas vertentes, elas se anulam. Exemplo, se eu estiver falando de proteção internacional dos direitos humanos, eu não posso falar de proteção internacional dos refugiados? Eu não posso falar do direito humanitário? Pode. Na verdade, elas não se anulam. Na verdade, elas se complementam. Então, aqui, eu já tenho que lhe adiantar algo que veremos no futuro. Eu tenho que lhe adiantar duas características. Quais são as características? Uma, a historicidade. Newton, nenhuma dessas vertentes surgiu de uma hora para outra. Pelo contrário, elas são fruto de um longo processo histórico. Então, vou colocar aqui algo parecido com uma setinha, tipo aquelas linhas do tempo, para falar que elas são fruto de um longo processo histórico, que vão desde as origens do cristianismo até os tratados mais recentes que protegem grupos específicos, como, por exemplo, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas que são frutos de discriminação por conta da raça, cor da pele, origem étnica, nacional, descendência. Então, hoje em dia, nós temos alguns tratados internacionais que ainda agregam mais proteção àqueles que necessitam do amparo desses direitos humanos, tá ok? Então, um não exclui o outro, independente de quem veio primeiro, tá ok? Número 2, você vai ter também que entender um pouquinho que, além da historicidade, nós estaremos lidando com uma outra característicazinha aqui, que é a complementaridade.
Complementariedade. Newton, eu sou muito esperto, eu sou muito esperta. E eu já notei que você está falando de complementar. Como é que eu comecei a falar sobre isso? Dizendo que um direito não vai excluir o outro. Ele vai se agregar ao outro, podendo o mesmo indivíduo ser protegido pelos três. Exemplo, tem um rapazinho aqui, se encaixa na condição de refugiado, é protegido pelo direito internacional dos refugiados, cujo marco é a Convenção do ano de 1951. Mas ele também é protegido pelo simples fato de ser humano, pelos direitos humanos, cujo marco é a Declaração Universal de 1948. Mas já a gente vai falar um pouquinho mais de onde brota essa declaração. Mas se esse indivíduo que é refugiado numa zona de conflito armado também vai poder ser protegido pelo direito internacional humanitário. Portanto, eu tenho aqui direitos de caráter mais específico e um direito de caráter mais abrangente que pode englobar indivíduos que estejam nessas situações específicas. Newton, e aqui eu tenho o quê? As Conferências de Genebra, entre 1864 e 1949, e são essas conferências que eu apresento para vocês aí no seu material. Newton, pera ainda. Por favor, são quantas conferências de Genebra? Sem contar com os protocolos, que são 3, eu lhe dei aí 4 conferências. Então, Newton, vamos colocar 64, 1906, 1929 e 49. 64, 6, 29 e 49. Vamos botar aqui? Vamos botar aqui. Está no seu material, mas não custa nada, né? Por conta da nossa memória visual. A gente tem 1800 e... É bom dar um espacinho para colocar o 64, né, Newton? Por favor, sua anta. 1864, 1906, 1949, 1900, me perdoe, e 29... 1929, 1949. Aí o que é que eu coloquei para vocês, por favor? Dentro do quadrado que está no seu material, eu coloquei o que cada um acrescentou nessa proteção. Ah, Newton, mas cara, tu não me disse nessa aula o que é que o direito humanitário protege. Pessoas em situação de conflito armado. Não custa nada. Eu sei que você já sabe, mas lembre que esse conflito aqui ele pode ser de pelo menos 3 formas, que eu vou chamar assim, de conflito interno, de conflito interno, de conflito internacional, de conflito internacional e de conflito misto. Certo? Quando a guerra ocorre dentro de um país com elementos deste país, quando uma guerra ocorre entre estados-nação, entre países, quando uma guerra ocorre dentro de um determinado território, mas com interferência de outros. Newton, agora que entendo o que é que esse direito ampara, então vamos lá para as Convenções de Genebra de 64 a 1949, no seu material. A primeira cria o quê? A Cruz Vermelha. Criação da Cruz Vermelha. Newton, então vai ser a partir daqui que eu vou ter uma instituição capaz de ter uma espécie de salvo-conduto em uma situação de conflito para cuidar dos feridos. Exatamente, eis que eu lhe apresento a Cruz Vermelha. A segunda Convenção de Genebra, ela vai falar mais especificamente do que está ligado às forças navais. Então, vai falar da situação de guerra. Opa, vamos afastar um pouquinho mais desse N para não parecer uma palavra só. Vai falar um pouquinho mais da situação das forças navais.
ou seja, vou chamar deste grupo específico envolvido no conflito. E eu tenho as outras duas. Aí são bem legais, porque vai falar da questão dos prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra, eita, Newton. E a de 1949, a de civis no conflito. Civis no conflito. Newton, por que eu preciso disso, Newton? É para tentar tornar menos animalesco esse grande karma da humanidade que é a guerra. Newton, pera ainda, vamos pegar as duas últimas aqui, certo? Imagine você que eu estou numa situação de conflito. Eu tenho, sei lá, um país X, eu vivo em um país Y, e o país X, através da força das armas, está invadindo o meu território. Eu estou num clima de total tensão, faço parte das Forças Armadas de meu país, tento defender o meu território, mas além disso ali vivem minha mãe, minha esposa, meus filhos, caso eu tivesse. Então você imagina aí quando eu pego um filho de uma égua desse que está tentando invadir meu território. Aí eu digo assim, não vamos prender não. Vamos fazer com que ele sofra, porque todo o sofrimento psicológico e possivelmente físico que ele me causou, ele vai pagar até agora. É justiça? Não, é vingança. Ah, Newton, mas tem que ser assim mesmo. Lembra da conversa introdutória. Seu pensamento fica para outro momento. Agora a gente vai trabalhar como trabalha o pensamento das bancas. Então, eu tenho que ter cuidado para que ao invés de um prisioneiro de guerra, eu não tenha um tratamento arbitrário, injusto e cruel com aquele que neste exato momento eu estou vendo como inimigo. E também tenho que ter um cuidado todo especial para que eu não cometa aquilo que já foi cometido durante muito tempo. Atrocidades com a população, mesmo não envolta no conflito, mas que está presente no território onde o conflito existe. Como, por exemplo, são vários os relatos de invasões de soldados a determinadas localidades, onde as mulheres são estupradas, onde as crianças são levadas para campos de trabalhos forçados. Então, a gente tem que ter pelo menos o mínimo de regra nisso que nós chamamos de barbárie. Então, para você, pessoal, que não vai ler as convenções de Genebra, elas estão aqui somente para você entender um pouquinho da historicidade e um pouquinho da complementariedade e principalmente de pontos específicos disso que nós chamamos de direito humanitário. Basta que notem que eu estabeleço aqui, não vou dizer melhorias, mas correções da barbárie para que eu possa garantir o mínimo de dignidade em situações de conflito. E detalhe, né? Os protocolos, o de 77, trata de vítimas de guerra em conflitos internacionais, o outro de 77 trata de vítimas de guerra em conflitos não internacionais, e eu tenho outro que vai falar de um adicional da Cruz Vermelha, tá ok? Então, tá aí no quadrozinho do seu material, tudo explicadinho, tudo direitinho. Agora, minha grande aposta para as provas, ela vai girar em torno de quê? No seu material, não sei se você se tocou, mas logo abaixo de direito humanitário, eu falo de direito dos refugiados. E eu lhe dou um conceito. E detalhe, esse conceito é extraído daqui, do pacto, do tratado internacional que versa sobre refugiados. Tem que ter um cuidado todo especial. Nós temos um órgão para cuidar da questão dos refugiados. Newton, como é o nome do órgão? Não sei se dá para eu colocar bem aqui, mas eu vou puxar. Ó. Vou fazer aqui uma estrelinha. Refugiados. Vou trazer bem para cá e vou lhe dar um nome que você não pode esquecer, tá bom? Não esqueça desse nome. Então eu tenho o quê? Eu tenho Acnur. Acnur. Eu tenho o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Esse é o órgão responsável em instância maior por lidar com aquele assunto que para uns é um problema, para outros é uma obrigação a ajuda que deve ser dada a eles.
Newton, me dá um conceito de refugiado. Lhe dar não, já lhe dei. Está no seu material. Para o direito internacional, o conceito de refugiado, tirado do Tratado de 1951, tem. Corresponde àqueles que, por receio bem fundamentado, contundente ameaça de perseguição por razões de raça, religião, opinião política ou grupo social. Então, peraí, Danilton, para falar de refugiado, eu tenho que falar de indivíduos que são perseguidos por raça, já já eu falo um pouquinho sobre isso, religião, opinião política ou grupo nacional. Grupo nacional. Espera ainda, Newton. Então eu tenho que ter muito cuidado para não usar a expressão incorreta no canto que eu não devo. Voltando. O que é que o cara está tendo aqui? Receio bem fundamentado de contundente ameaça de perseguição por razões de raça, religião, opinião política ou grupo social. Espera ainda. Então, de vez em quando, o que é que a prova pode fazer? Ela pode te dar um exemplo daquilo que não será refugiado. Não perca tempo. Não perca tempo. Você, na hora, já sabe o que deve marcar. Se falar de raça, religião, opinião política ou grupo nacional, a gente está falando de refugiado. Mas se falar de indivíduos que fogem de uma crise econômica, a gente necessariamente está encaixando dentro do conceito de refugiado? Então, temos um cuidado com isso. É um caso aí que recentemente envolveu os venezuelanos. No início dessa fuga de venezuelanos por conta de questões econômicas na Venezuela, eles não se encaixavam dentro do critério de refugiados. Detalhe, você vai ver que outros documentos que não somente o de 51 falam da questão do refugiado, né? Nós temos documentos de caráter internacional que já pincelam a situação, mas esse é o de caráter mais específico, né? É o de caráter mais específico. Newton, me diz uma coisa, tem um complemento pelo que você colocou aqui da Convenção de 1951. É um protocolo de 1967. Newton, por qual motivo você me diz que hoje em dia eu tenho que ter um cuidado todo especial com refugiados? Porque assim, pessoal, a prova de direitos humanos, me perdoem, ela não foge muito do que está na mídia, não. Muitas vezes, principalmente nessa parte do assunto, que é a parte mais teórica sobre os direitos humanos, a gente não está analisando aqui um pacto internacional, a gente não está analisando aqui uma convenção sobre determinado assunto, não. Está falando do âmbito geral e lhe dando aqui as vertentes de proteção. Então, muitas vezes, o que está muito incisivamente sendo mostrado nos meios de comunicação pode ser o assunto trabalhado aí na sua prova, tá ok? Então, vamos lá. Direitos humanos agora. Aqui é a amplitude, né? São os direitos humanos. Aqui a gente vai ter uma visão de caráter mais justpositivista. Aí, com relação a esses direitos humanos, a gente tem todo um cenário, que é um cenário que envolve o quê? 1948, a própria DUDE, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Detalhe, deixa eu lhe falar uma coisinha. A DUDE, ela emana da Assembleia Geral da ONU, beleza? Da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945 e que tem, aí eu citei para você aí, alguns dos principais órgãos da ONU, tá ok? Alguns dos principais órgãos da ONU, mas, acima de tudo, né, eu quero que você saiba que dentro da ONU tem um órgão que ele é mais representativo, que é a Assembleia Geral, e a DUDE, ela brota dessa Assembleia Geral de número 3, ano 1948, da Organização das Nações Unidas. Mas antes de falar assim dessa Organização das Nações Unidas, ou pelo menos do contexto em que ela foi criada, que a gente vai analisar futuramente aí
em algumas aulas a Carta das Nações Unidas, eu quero que você saiba de uma coisa. Você ainda não conhece, mas eu vou adiantar. A DUD, ela trata especificamente de 2 tipos de direito. São direitos ligados à liberdade, e olhe, pela primeira vez talvez você esteja tendo contato com esse conceito. Eu quero que você nunca mais esqueça, porque ele vai nos acompanhar em todas as aulas de agora em diante. Direitos ligados à liberdade e direitos ligados à igualdade. Direitos ligados à igualdade. Newton, os direitos ligados à liberdade são quais direitos? Os civis e os políticos. Civis e políticos, como por exemplo, direito à propriedade, como por exemplo, direito ao voto. E aqui nós temos direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais, econômicos, sociais e culturais, tá ok? Newton, só para saber, não vou nem colocar na lousa para você não confundir sua cabecinha agora, porque não é o tema da nossa aula de agora, certo? Mas os direitos de liberdade são direitos que nós chamamos de primeira geração. Os direitos de igualdade são direitos que nós chamamos de segunda geração. Então, primeira geração, segunda geração, tá ok? Newton, os direitos humanos que ali são anunciados na DUD, o comecinho da DUD, lá no artigo 1º, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O fundamento é a dignidade da pessoa humana, e dentro da DUD ele fala de todos. Então, quando ele fala de todos, ele vai afirmar que esses direitos humanos aqui, eles são universais. São universais. É por isso que a proteção internacional dos direitos humanos, ela vai se tornar mais abrangente do que da proteção aos refugiados, que aí já não fala de todos, fala de pessoas que têm perseguição por conta disso e não podem ou não querem ficar em seu país por conta do medo, né, de alguma coisa que possa levá-lo à morte. E o direito humanitário, que trata de pessoas em conflito. Então, aqui tem que estar na situação de conflito. Aqui tem que estar no conceito de refugiado. Aqui é todo e qualquer ser humano. Lembra da conversa introdutória? Não é direito que protege vagabundo. Protege você também. Pelo contrário, olha o que eu falei. A DUD fala de direitos civis, como, por exemplo, a propriedade. Tá aí. Meu querido, você está estudando para passar no concurso, para poder adquirir tudo aquilo que você sempre sonhou, né? Acima de tudo, sua estabilidade, mas ter uma grana para poder comprar os seus bens. Aí você compra aquele carro que deu um duro danado, que estudou tanto para passar no concurso, está trabalhando e vai lá e compra o carro. Ele é seu, é o seu direito de propriedade. Quem afirma isso? Os direitos humanos. Tá vendo como não é só para proteger vagabundo? Tá vendo como não é só para proteger marginal? Agora eu entendo que com o passar do tempo, o cidadão de bem, ele passa a não ver amparo no Estado, e o cidadão de mal, vamos usar essa expressão, ele é talvez agraciado pela impunidade. Aí isso gera essa inversão de valores dentro da nossa cabecinha, que passa a entender os direitos humanos como sendo fruto dos conceitos criados pelos programas que no começo da aula eu batizei de policialescos. Mas, gente, presta atenção. Essas aqui são as 3 vertentes de proteção aos direitos humanos. Não cai em prova, despenca. Quando o assunto é teoria geral dos direitos humanos, tem sempre uma questãozinha que fala sobre isso. Então, por favor, não esqueça. Espero que tenha feito bom proveito da explicação, mas agora o mais importante. Treino duro, jogo fácil. Vamos exercitar, tá ok? Acerca das 3 grandes vertentes jurídicas da proteção internacional da pessoa humana,
direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. Existem convergências e divergências nesse sentido. Item A. A visão compartimentalizada dessas três grandes vertentes encontra-se definitivamente implantada na atualidade. Olha o termo, compartimentalizada. Dá uma ideia de que cada um está no seu compartimento? Dá uma ideia de que elas não se complementam, que cada um fica no seu quadrado? Pois é esse termo que deixa o item A incorreto, tá ok? B. A prática contemporânea deixa de admitir a aplicação simultânea de normas de proteção internacional dos direitos humanos, do direito internacional dos refugiados e do direito internacional humanitário. Vem para mim. Quando eu expliquei, eu botei um símbolo de adição entre direitos humanos, direito dos refugiados e direito humanitário, porque eles se complementam. Eles podem, para o mesmo indivíduo, atuar os três ao mesmo tempo. Portanto, deixar de admitir faz com que o item se torne incorreto. C. O processo de gradual distanciamento e divergência do direito humanitário com a proteção internacional dos direitos humanos, para de ler. Divergir, ir em caminhos opostos. Aqui não, eles convergem, já que eles podem proteger o mesmo indivíduo ou grupo. Portanto, o item C está incorreto. D. O Estado, na proteção internacional de pessoas humanas em tempo de paz, está isento em seus deveres jurídicos de tomar medidas positivas. Mentira. Quer dizer que em tempo de paz o Estado está isento de lhe dar educação, ele está isento de garantir saúde. O item D está falso por conta dessa tal isenção por parte do Estado. Item E. O reconhecimento, inclusive judicial, do alcance e da dimensão amplos das obrigações convencionais de proteção internacional da pessoa humana assegura a continuidade do processo de expansão dos direitos humanos, ou seja, do direito de proteção. Ou seja, quando na nossa Constituição a gente fala que vai nas relações internacionais, né, dar um ênfase todo especial na prevalência dos direitos humanos, a gente reconhece que esses direitos humanos, eles são necessários, que esses direitos humanos, eles devem ser protegidos. É por isso que quando ele fala que o reconhecimento, inclusive judicial, do alcance e da dimensão amplos das obrigações convencionais de proteção internacional da pessoa humana, asseguram a continuidade do processo. Eu falei, existem tratados que ainda hoje versam sobre novos pontos a respeito dos direitos humanos. Ele garante uma expansão desses direitos. Portanto, o item E está correto. Tá ok? Próxima questão. Considerando a sua evolução histórica, bem como o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Item A. No sistema processual de proteção dos direitos humanos, as pessoas físicas são titulares de direito perante os órgãos de supervisão internacional, mas carecem de capacidade processual nesse sistema. Mentira. Você vai ver que em muitos pactos o indivíduo ele pode peticionar, em muitos pactos o indivíduo pode pleitear a proteção aos seus direitos humanos. Item B. No campo dos direitos humanos, desde a Declaração Universal de 48, verifica-se a coexistência de diversos instrumentos de proteção, estabelecendo regras de efeitos e conteúdo essencialmente formais. Mentira. Conteúdos essencialmente formais, mas também de caráter material. No que tange a proteção dos direitos humanos, vale também o que é material. Forma o que está escrito, material o que versa a respeito do assunto. Portanto, o item B está falso. C. A resolução de conflitos nos casos concretos de violação de direitos humanos é tema de interesse exclusivamente nacional dos Estados. Mentira. É tema também de algumas organizações de caráter internacional. É tema também de alguns pactos que congregam vários estados signatários, vários estados membros. Portanto, o item 6 está incorreto. D. Os tratados podem agir como normas de direito interno, desde que ratificados e incorporados, podendo influenciar a alteração ou criação de regulamentação nacional específica. Exatamente. Quando os tratados internacionais de direitos humanos são incorporados ao nosso ordenamento, eles podem, inclusive, ter status de emenda constitucional. Portanto, resposta correta, o item D, mas temos o E. A partir de 1950, depois de estabelecida uma unidade conceitual dos direitos humanos, sua proteção internacional viu-se em acentuado declínio. Primeiro, não tem essa unidade conceitual. E segundo, eles não estão em declínio, pelo contrário, estão em expansão, portanto, o item é incorreto. Tá ok, pessoal? Até a nossa próxima videoaula. Valeu!